E se o crescimento espiritual não fosse, assim, um grande mistério, mas sim uma planta de construção? É exatamente essa a ideia que vamos explorar hoje. Uma espécie de planta divina para construir uma vida espiritual que seja sólida, que seja equilibrada. Vamos mergulhar nisso. Bom, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: o crescimento espiritual é algo que a gente constrói na raça, com o próprio suor, ou é algo que a gente simplesmente recebe de presente? Esse paradoxo, essa tensão, é a chave para tudo o que a gente vai analisar. E olha, a resposta pode surpreender. Para conseguir entender isso, a gente entra no que podemos chamar de o paradoxo da fé. A própria base de todo esse processo já desafia de cara as nossas ideias comuns sobre conquista e sobre merecimento. O texto fundamental, que está lá em 2 Pedro, já entrega a resposta. E a chave, o pulo do gato, está no tempo verbal. Nos deu. Sabe, no grego original, isso indica uma ação que foi completada lá no passado, mas cujos resultados continuam ecoando até hoje. Não é algo que a gente corre atrás para conseguir, mas algo que já foi recebido. Então, o ponto central é este: a obra já está finalizada. O trabalho pesado já foi feito. Não se trata de começar a construir algo do zero. Pelo contrário, é sobre desenvolver, sobre manifestar o que já foi depositado ali, numa espécie de conta espiritual. É um princípio de descanso, não de um esforço todo ansioso. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos ver como é que essa construção acontece. A metáfora principal aqui é a da cruz. E não só como um símbolo histórico, não, mas como a verdadeira planta baixa para uma vida espiritual que tenha equilíbrio. Essa estrutura tem 2 partes que são essenciais. Pense na barra vertical, que representa a nossa conexão com Deus, e na barra horizontal, que é como a gente expressa essa vida para as outras pessoas. É uma assimetria perfeita, sabe? Entre receber e dar, entre o que é divino e o que é humano. E para entender bem a barra vertical, a gente precisa falar sobre um termo grego, zoe. Não estamos falando da vida biológica comum, o bios. Não, zoe é uma qualidade de vida completamente diferente. É a vida que não foi criada. É a própria essência de Deus que é implantada em nós. Já a barra horizontal, por outro lado, é a tal da eusébia. E isso não é só um sentimento vago de devoção, não. É uma piedade prática. É a vida zoé se manifestando em ações concretas, no jeito como a gente trata as pessoas no dia a dia. E isso mostra de um jeito perfeito o perigo de viver em desequilíbrio. Uma vida que é só vertical vira uma espécie de obelisco, cheio de doutrina, mas sem amor, cheio de religião, mas sem relacionamento. Por outro lado, uma vida que é só horizontal é como uma cruz caída, um monte de boas obras, de ativismo, que sem a fonte divina acaba levando ao esgotamento total. Certo. Então, de onde vem a energia para construir e para sustentar essa estrutura tão equilibrada? Isso nos leva direto à fonte de energia por trás de todo esse projeto. O texto de Pedro fala do Deias Dinamios, o poder divino. A raiz grega dessa palavra é dinamis, de onde, aliás, vem a nossa palavra dinamite. Isso já dá uma pista, né? Não é uma forcinha sutil, mas uma capacidade inerente, explosiva, eficaz. Um poder capaz de transformar naturezas. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a dimensão desse poder, as Escrituras conectam ele diretamente à ressurreição. A energia que está disponível não é a nossa força de vontade, é literalmente o poder da ressurreição operando dentro de nós. Então, a gente já tem a fundação, a planta e a fonte de energia. Agora, vamos para o processo prático, o passo a passo da construção. O apóstolo Pedro nos dá um roteiro bem claro, quase uma escada de virtudes, lá em 2 Pedro capítulo 1, nos versículos 5 a 7. Reparem na lógica dessa sequência. Tudo começa com a fé, que é a fundação vertical. A partir daí, a construção é toda interna. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Só depois que essa estrutura interna está bem firme é que ela começa a transbordar para fora. Ela passa pela piedade, pelo amor fraternal e, finalmente, chega no amor universal, o ágape. Então, o ponto crucial é que o desenvolvimento do caráter interno é a condição, é o pré-requisito para o impacto externo. A estrutura é construída de dentro para fora. A barra horizontal ela só consegue ser sustentada se a barra vertical for forte e bem desenvolvida. Isso nos leva lá para o topo da escada, para o objetivo final de toda essa arquitetura divina. Para que serve, afinal, toda essa estrutura?
Qual é o ponto de chegada? O objetivo é a ágape. E esse não é um afeto qualquer, um sentimento comum. É um amor divino, que é incondicional, que é sacrificial e que reflete a própria natureza de Deus. Toda a escada, toda a estrutura da cruz tem como objetivo final produzir um ser humano que seja capaz de amar como Deus ama. E aqui a gente fecha o círculo voltando para aquela ideia do começo. Como tudo nos foi dado, esse crescimento todo não é o resultado de um esforço frenético, desesperado. É, na verdade, o fruto natural de descansar na obra que já foi consumada e no poder que já foi providenciado. É uma estrutura de descanso. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Ao olhar para essa planta divina, que tipo de estrutura está sendo formada na nossa vida? Será que é um obelisco, cheio de conhecimento, mas vazio de amor? Ou talvez uma cruz caída, de puro ativismo, mas sem a conexão divina? Ou, quem sabe, a simetria de uma cruz completa, onde a vida que vem do alto simplesmente flui para os lados? A planta está aí. A construção? Bom, essa é o desenrolar da vida.